Bom, então vamos lá. A gente vai iniciar o vídeo, eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai gerar diversos insights com os dados do Covid. Acompanhem comigo, baixe os materiais que estão aqui embaixo, tem as planilhinhas dos dados e também tem um exemplo pronto com o Power BI para vocês compararem aí no final da aula. Tudo bem? Vamos lá então? Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para você ficar sempre antenado de todas as novidades que nós estamos publicando. Estou aqui com uma planilha em Excel com os dados da população mundial por país e aqui com outra planilhinha com país, casos de Covid por milhão de habitantes e mortes por milhão de habitantes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a África do Sul, ela tem 160 casos, né, por cada milhão de habitantes. E ela tem 3 mortes por milhão de habitantes. Esse é o nosso indicador. Eu poderia ter pego através de uma API, dados mais automáticos, mas por caráter educativo, eu já joguei numa planilhinha para facilitar o entendimento. Tudo bem? Vamos lá, então. Power BI aberto aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, obter dados. Como que a gente obtém dados? Vou vir aqui, ó, né, página inicial, obter dados, e vou escolher aqui a opção do Excel. Então, ó, obter dados, Excel, vamos buscar lá a nossa planilhinha. Vou pegar primeiro aqui população, ó, população. Vou conectar. Então, ele vai trazer aqui um exemplo da planilha, né? Trouxe na tela. Vou pegar aqui a planilhinha 1 mesmo, tá? E vou entrar já no Power Query para transformar esses dados. Transformei. Ele vai abrir aqui o Power Query, está carregando. Beleza, já trouxe aqui o primeiro item. Vamos lá? Então, vamos lá. Antes de carregar a próxima, eu já vou tratar essa aqui. Primeira coisa, a gente vai ter que chamar aqui de população, tá bom? Então, eu vou chamar aqui, ó, padrão BI, né? FT, underline, população. Vamos ver, ele já fez algumas coisas aqui, eu vou tirar essa tipo alterado e essa cabeçalho promovido para a gente alterar novamente para vocês aprenderem. Então, primeira coisa é fonte, aqui, já carregou, e escolheu a aba, tá tudo certo. Então, primeira coisa, vamos vir aqui, ó, usar, deixa eu grifar aqui para vocês enxergarem. Ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, vou vir aqui, né, usar a primeira linha como cabeçalho, escolhi, beleza, ele já detectou o tipo de dados, ó, criou uma etapa chamada tipo alterado, vamos só confirmar. País ou território é um texto, e população ele colocou como número inteiro. Se vocês quiserem, vocês podem pôr como número decimal. Só trocar aqui, ó, substituir a etapa atual, e tá tudo certo. Número inteiro também vai funcionar, beleza? Para a população, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Ah, lembrei de última coisa. A gente vai, para evitar problemas, não é obrigatório, mas a gente pode dar uma limpada nesse texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com direito na coluna, transformar, e vou colocar, ó, cortar e limpar. Então, clique em cortar, ele vai dar uma cortada em excessos, né, espaços, enfim, e depois limpar, ó. Também vai tirar caracteres especiais. Só para garantir que esses textos não vão ficar ruins aí na hora de fazer a modelagem. Então, essa é a nossa primeira base já tratada. Aproveitando que eu estou já dentro do Power Query, eu vou vir para o próximo. Então, eu vou vir aqui e vou vir aqui, ó, em nova fonte. Tudo bem? Então, vamos lá. Nova fonte, Excel de novo. Vou vir aqui agora em Covid, que é a minha base, tá bom? Vou pegar aqui a planilhinha do Covid e vou dar um OK. Já estou dentro do Power Query, tá? Não vou precisar transformar de novo. Pronto, vamos lá então. Vou vir aqui, vou chamar de FT Covid. E vamos lá então. Ó, ele já promoveu, já alterou o tipo. Quem quiser refazer, apaga e faz de novo, igual eu ensinei no passo anterior, ou já deixa. Vamos só confirmar. País, ele colocou como texto. Vou vir aqui com direito, transformar, cortar e depois direito, transformar, limpar. Já tá beleza, tá igual o outro para garantir, né? Casos por milhões de habitantes, ele já colocou aqui como número inteiro. Quem quiser colocar como número decimal também pode, vai dar no mesmo. E aqui também, tá bom?
Beleza, tudo certo. Agora, o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai fazer uma relação entre a população e o Covid para ver, né? Nosso objetivo final seria a relação entre países mais populosos com maiores óbitos, a gente vai ter que fazer uma modelagem aqui, porque as tabelas estão soltas. Então, eu já tenho duas fatos, eu vou criar uma dimensão aqui. Quem seria a dimensão? Quem conversa com as duas tabelas, que tem nas duas tabelas? O país. Então, aqui nessa tabela eu tenho 213 países. Nessa aqui eu tenho 239. Por que essa aqui tem mais? Porque aqui ela considera país ou território dependente. Então, tem alguns países que não são países, na verdade, são só territórios dependentes. Para garantir uma melhor modelagem, eu vou usar essa aqui, que tem mais, né? Melhor sobrar do que faltar, como sendo o meu cadastro de países ou territórios. Então, vou lá na Fato População, clico com direito aqui em país ou território, adicionar como nova consulta, ó, adicionar como nova consulta. Então, de novo, venho aqui na Fato População, tá? Deixa eu grifar aqui para vocês. Ó, clico com direito aqui em país ou território dependente, tá? E aí eu vou ir lá, opa, e vou clicar aqui em adicionar como nova consulta. Pum, olha o que ele vai fazer. Ele vai criar uma lista fora dessa tabela. Você vai vir aqui com direito, ó, vai transformar em tabela, tá bom? Transformar em tabela. Deixa eu dar um zoom aqui para quem quer enxergar. Ó, transformar em tabela, beleza? E aí, o que você vai fazer? Transformou em tabela, você vai vir aqui, ó, tabela, dar um OK, ele vai dar um OK aqui, pum, virou uma tabela. Você vai renomear essa tabela como DM underline país, pronto. Vamos pegar aqui, vamos renomear essa coluna como país, bom? País. E ok, já temos então uma dimensão. Para garantir, quem quiser, clica com direito aqui também e remove duplicata, só para garantir que não vai ter país repetido, tá bom? Pronto, já temos então uma dimensão país e duas fatos. ETL feito. Eu vou fechar e aplicar, ó, vou clicar aqui, grifar aqui para vocês de novo. Fechar e aplicar, tá aqui, bom? E aí a gente vai vir aqui e vai, opa, fechar e aplicar, e ele vai levar lá para o Power BI, ok? Então vamos lá. Está carregando. Ele vai conectar nas planilhas, trazer os dados, e aí a gente vai fazer a próxima etapa, que é a modelagem. Ok. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui em modelagem, tá? Ó, modelagem. A gente vai vir aqui em gerenciar relações, bom? Gerenciar relações. Cliquei. Ó, ele já detectou uma. Vamos confirmar. Clica aqui em cima, editar. Ele falou, ó, ADM país, através do país, tem relação com a fato população através do país. Sempre é ideal ter um código, né? Mas aqui no nosso exemplo a gente só tem um nome. Tudo bem, desde que seja igual, por isso que a gente limpou e cortou, garante. Então ele falou, é um para um. Eu tenho um país para um país aqui. Como os países não repetem o nome, pode ser um para um. Se aqui na fato repetisse China duas vezes em duas linhas, por algum outro caso, poderia ser um para muitos. Nesse caso, um para um, tá bom? Vamos fazer o próximo. Então agora vai ser DM país, país, para fato Covid, país. Olha lá, um para um, ok. Então eu tenho duas modelagens, dimensão país com a fato Covid, dimensão país com a fato população. Vamos ver se agora eles se correlacionam, né? Então, antes da gente criar os gráficos, eu vou criar duas medidas. Eu vou ir lá na Fato Covid, vou clicar aqui nos três pontinhos, nova medida, tá? Nós vamos criar um cálculo somando os óbitos. Então, vou vir aqui, ó, e vou chamar de óbitos no DAX, tá bom? Óbitos igual, e nós vamos fazer uma soma, ó, sum de quem? Começar a colocar a palavra aqui, ó, é mortes, né, o nome da coluna. Ó, mortes, fato Covid, mortes por bilhões. Joguei aqui, dei um tab para ele completar e fecho parênteses e dou um enter. Ou seja,
Eu vou somar o número de mortes só para garantir que tem uma medida, né, para a gente ter um padrão aí. Eu poderia jogar a coluna direto, mas vamos aprender também a brincar com alguns DAX, tá bom? Então, cliquei aqui, agora na calculadora, vou vir aqui, ó, em cima, em ferramentas de medida e vou formatar, ó, vou colocar o separador de milhar, tá? E 2 casas. Fechei aqui a tabela, vou vir aqui agora na fato população, nova medida, e vou fazer uma soma da quantidade de população. Então, vai se chamar população igual, soma de novo, de quem? Olha lá, fato população, população, tá bom? Clica 2 vezes, ou dá um tab, fecha parênteses e enter. Vamos ver agora aqui. Clico aqui em cima de população, vou clicar aqui no separador de milhar, 2 casas, e nós já temos as 2 medidas. Nós vamos fazer agora 2 análises. Será que há relação entre quantidade de população de cada país com os casos de óbitos? Ou seja, quanto mais populoso o país, mais mortes tem? Ou não? Não há relação direta, ou não é uma relação para todos os casos? Nós vamos, então, entregar essa análise. Poderia ser várias, tá bom? Mas a pergunta que a gente quer solucionar com o Power BI é essa. Então, a gente fez ETL, fez a modelagem, fez o DAX, agora a gente vai apresentar. Então, eu vou criar 2 gráficos aqui, um gráfico de mapa e um gráfico de dispersão. Vamos ver como é que vai ficar. Primeiro gráfico, eu vou usar esse gráfico aqui, ó. Vamos grifar aqui também para vocês enxergarem. O gráficozinho de mapa, tá bom? Então, vamos lá. Mapazinho. E aí, a gente vai colocar ele mais ou menos aqui, ó, onde vocês quiserem. E aí, para a gente colocar o mapa, ele pede a localização. A gente tem a localização? Tem. Tem nas 3 tabelas. Mas como a gente fez uma modelagem, a gente vai usar a localização da dimensão, porque a dimensão vai relacionar e filtrar as 2 outras tabelas. Para isso, a gente precisa falar que essa coluna da dimensão, a coluna país, ela é um país. Como que a gente vai fazer isso? Clica aqui na tabela, na coluna, perdão, país, ó, clica aqui na coluna país. Olha aqui em cima, ferramentas de coluna, categoria de dados. Vou grifar aqui também para vocês. Ó, categoria de dados, tá bom? Então, a gente vai lá e vai colocar que é um país, ó. Para o navegador, para o Power BI, conseguir detectar isso como uma categoria de país e plotar certinho no gráfico. Bom, aí eu pego, já estou clicado no mapa, pego a coluna de país, olha que legal, virou uma globo, né? Arrasto para a localização. Vamos lá? Ó, ele já está detectando, plotando no mapa para você, e aí ele já detectou. Mas não é só isso, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho. A gente precisa montar uma resposta para a nossa pergunta. Relação entre população e Covid, mortes. Então, o que eu vou fazer? No tamanho, eu vou falar o seguinte: a população. Quanto mais populoso, maior a bolinha. Então, pega a medida de população que nós fizemos, joga no tamanho. Vamos ver? Olha lá, a China, né? A Índia, o Brasil, Estados Unidos são os países mais populosos, né? Então vamos lá, já temos aqui a maior população. E a relação com as mortes? A gente vai jogar aonde? Não tem aqui, né? Tem uma dica, a gente pode até jogar aqui, ó, fato Covid, óbitos na dica. Passei. Se eu passar o mouse aqui na China, ó, eu sei que tem 3 mortes por milhão de habitantes. Não responde muito bem a pergunta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ficaria país e no tamanho população, vou vir no pincelzinho aqui, no rolinho, formato. E o truque tá aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, em cores dos dados, e ele tá com uma cor padrão. Eu venho nesse fx de função e vou montar uma condicional baseada no número de mortes. Então, eu clico aqui, nesse fx, né, na cor, abrir uma formatação condicional e eu vou configurar. Então, eu vou falar, eu quero configurar não é com a contagem de país, é com a fato Covid, óbitos. Olha que legal. Por isso que eu fiz uma medida, para facilitar. E aí eu vou vir aqui, ó. Eu vou habilitar o menor valor. Eu não vou colocar uma regra fixa, tá? Poderia ter uma regra aí baseada na sua análise que você deseja. Eu vou colocar, deixar o Power BI montar uma distribuição. Então, menor valor, habilito o divergente aqui no cantinho, vai ficar menor valor o azulzinho, amarelo intermediário e vermelho maior. E aí eu vou deixar ele fazer, tá bom? Menor, valor e maior. Poderia colocar um valor fixo aqui. Vamos ver? Baseado sempre aqui, ó, no número de óbitos. Dá um OK e vamos ver o que ele vai fazer. Olha que interessante, vou até expandir o gráfico aqui. A China é a maior população, a Índia também, né? Tá azul.
Agora, olha que interessante, né? Um país com pouquíssima população, San Marino, com 1.222 óbitos por milhão de habitantes. Olha a Europa. Então, não há correlação direta entre população e Covid e mortes. Há outros fatores, saúde, saneamento básico, questão sanitária, questão política, né? Questão cultural, enfim, que não vale a pena a gente entrar aqui. Vamos ver o Brasil? Olha o Brasil. Não é o maior, mas é um dos maiores, e tem bastante. Nesse caso, o número de população afetou o número de óbitos. Estados Unidos também. Olha a África, um dos países mais pobres, não tem um dos países com menos população por país, pouquíssimos casos, né? Tudo azulzinho. Isso quer dizer que a nossa resposta, a nossa pergunta foi respondida, tá bom? Isso aqui, então, primeiro caso que a gente pode brincar. Dá para fazer outros tipos de mapas, tá? Só para a gente responder a pergunta aqui com vocês. Agora, vamos fazer um gráfico de dispersão para responder também. Vou clicar fora do mapa, vou vir aqui nesse gráfico, ó. Vou grifar aqui para vocês. Ele está aqui, ó, gráfico de dispersão, tá bom? Vamos lá, desenhei ele aqui. E aí a gente vai responder a pergunta também. A mesma pergunta com outro tipo de gráfico. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nos detalhes eu vou jogar lá da minha dimensão país, o país, porque eu quero olhar por país. Legenda, não vou colocar nada. Eixo X e eixo Y. O gráfico de dispersão, ele vai te responder se há dispersão ou relação entre duas variáveis. As variáveis é o que está no eixo X e Y. Geralmente o eixo X é o que a gente fala que é a variável pergunta, e no eixo Y a variável resposta, ou seja, a variável X afeta a Y. Então vamos lá. A X seria população. A variável população, joguei. Afeta o número de óbitos? Então, óbitos eu vou jogar no eixo Y. Joguei. Vamos ver. Então, vamos aumentar aqui, ó, para vocês enxergarem. Olha que interessante, né? Tem uma dispersão. Então, aqui concentra e aqui dispersa. Vamos entender melhor? Vou vir aqui no rolinho, ó, formato. Vou habilitar aqui o rótulo de dados, ó, rótulo de dados. Habilitei para colocar o nome dos países, certo? A gente também pode colocar aqui, deixa eu ver aqui, cor por, tem um nomezinho, cor por categoria, só para distinguir aqui os nomes dos países, enfim. Se não quiser, também pode deixar tudo azul, não tem problema. O que mais que a gente pode pôr aqui? Acho que é só. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir nesse terceiro botãozinho, deixa eu grifar aqui para vocês também, ó. Segundo foi para colocar o rótulo. Terceiro, que é esse aqui, a gente vai colocar uma linha média. Então, vou vir aqui nesse terceiro botão, análise, vou chamar de linha média, vou clicar na linha média, vou adicionar uma linha média, tá? Ó, adicionou por população, vou até mudar a cor aqui para a gente entender melhor, ó. Vou pôr um preto, tá? Então, a gente pode colocar uma linha média por população, quiser mudar a transparência, enfim, formatação, e vou adicionar mais uma, ó, adicionei mais uma. A diferença é que essa segunda não vai ser por população, vai ser por óbitos, beleza? Então, primeira vai ser óbitos, cor preta, vou clicar na primeira aqui, ó, óbitos, cor preta, segunda, população, vou pôr na cor preta também. Então, ficou uma linha por óbito, uma linha por população. Olha o que ele fez, ó. Ele traçou uma linha na vertical, uma linha na horizontal. A gente consegue enxergar muitas coisas aqui, tá? Por exemplo, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, França, Andorra, Bélgica, eles estão fora da correlação, eles estão dispersos, ou seja, tem muita população, né, para muitos óbitos. Agora, olha San Marino aqui, ó, ele tem muitos óbitos para pouquíssima população. Olha a variável de baixo, tá vendo? Então, ele é um caso que tem que ser estudado aí, ver por que tem tantas mortes para pouca gente. Os Estados Unidos, ele tem bastante gente para bastante morte, o Brasil também. Agora, olha onde está a maioria da concentração. Poucas mortes e poucos óbitos. Então, a gente consegue ver a dispersão das variáveis, tá bom? A gente pode brincar aqui de formatar também, vem no rolinho. O eixo X, por exemplo, ele está numa tipo de escala, né? A gente pode vir aqui, ó, e mandar exibir as unidades nenhum, para não mostrar assim resumido por bilhões. A gente mostra bonitinho aqui embaixo, ó, para ver. E o eixo Y tá bonito, né? Acho que não precisa configurar. Olha que interessante o estudo do gráfico de dispersão, ele é muito poderoso. Índia e China tem muita gente, mais de 1 bilhão. Mas se ela olhar pela variável de óbitos, ela não tá lá em cima. Ela não tem bastante, né? Que engraçado. San Marino, muitos óbitos, pouca gente. Estados Unidos tem bastante gente, né? 400 milhões. Brasil também.
e tem bastante óbitos. 2 casos que têm que ser estudados. Tudo bem? Então, olha quantas análises, quantos insights a gente consegue brincar aqui com essa base. Última coisa é, se eu clicar aqui no gráfico de dispersão, eu voltar aqui na primeira tela, a gente pode pôr o tamanho. Para facilitar ainda mais a análise, eu vou colocar a população também como tamanho. Ó, e vou colocar. Vamos ver? Ó que legal. Índia, China, Estados Unidos, Brasil, bastante gente, bastante morte. Índia e China, bastante gente, pouca morte. Tudo bem? Bom, é isso, gente. Eu acho que deu para você entender bastante o poder do Power BI. Em poucos minutos a gente gerou vários insights, vários estudos. Isso é só um case, né? Uma aprendizagem baseada em problema, baseado no Covid. A gente gerou diversos insights, muita coisa legal. Usem isso no seu dia a dia, pratiquem e até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Tchau, tchau.